3, 2, 1. Estamos ao vivo já. Bom dia! Legal. Bom, já Andrea Krug novamente, né, no papo sobre Feedback online. Ela pensou que ela ia me pegar, que ela sabia. Pensei. Oi, Aline, bem-vinda. Bom, hoje a gente vai falar então sobre feedback online, trazendo aqui então a nossa super parceira que já tá chegando aqui, a Escreve lá Andrea. já pra ela. E automaticamente eu devo falar a respeito disso através do Game Over, né? Conta pro pessoal. Bom, vocês sabem que toda sexta-feira, em algumas sextas-feiras, estamos por aqui e nós vamos falar sobre o Game Over. O que é o Game Over? É quando a gente faz ou uma afirmação, ou uma pergunta, e se for game é que pra nós está ok. Legal. E se for game over é que pra gente não faz muito sentido aquilo, né, Joy? Tá, então é basicamente a ideia de que, beleza, concordo com aquilo ou não concordo, certo? É isso mesmo. Tá bom. Então, e aí a gente abre um papo, eu, o Johnny e a Andrea Krug, que tá chegando aqui para bater esse papo com a gente. Legal. Pessoal, é muito legal que vocês interajam conosco também. Eu vou chamar a Deia por aqui. Para que a gente possa ter um bate-papo. É um bate-papo, né, Johnny, de 30 minutinhos, mas que dá pano pra manga. A Deia tá chegando aí. Bom dia, pessoal! Sextou, Andréia? Sextou! Ué, mas tá esse calor aí em São Paulo, gente? Aqui a gente com 20 graus tá assim, quase que eu botei pele. A gente só tá fingindo que tá no Nordeste agora mesmo. Mas não. Nós estamos com frio mesmo. E esse sol que você imagina, na verdade, é a luz do estúdio que tá batendo. Né? Não tá sol, o tempo tá aquele tempo São Paulo bacana. Odeia, bom dia. Você sabe que a galera, assim, tá curtindo muito o nosso papo Game Over, né? E é muito legal. Eu disse pra turma, eu coloquei até aqui o nosso símbolo Game Over, para que a gente realmente vá nesse rumo. E hoje o tema, Deia, o que nós vamos trocar de ideia? Nós hoje vamos falar sobre um termo que todo mundo acha que sabe sobre, mas ninguém na realidade entende bem. É o feedback, né? O feedback é uma encrenca. Quando você fala disso na relação, por exemplo, gestor coordenado, e ele também é uma encrenca quando você fala no processo de aprendizagem, né? Como é que você efetivamente sabe se o que você funcionou ou não, né? Então, o feedback tem muito isso. Ninguém questiona a importância do feedback, mas muito em relação a isso. Hoje, bora conversar sobre isso. Legal. Tá picotando um pouco. Se você só puder fazer um ajuste na rede, acho que já fica também perfeito para a gente começar. Então, legal, pessoal. Tea with me, chá comigo, peraí. Adoro. Então o pessoal que está acompanhando hoje, foco em feedback online. Boa. Só que aqui com duas óticas. Duas óticas. Uma, liderado, então o feedback ali que você faz para o desenvolvimento do seu liderado e, consequentemente, o seu também. E com o outro lado disso, né, o feedback dentro do processo de aprendizagem também. Muito legal. Temos algumas perguntas bem interessantes, bem inquietadoras. A Deia voltou. Então, bora lá. Tem uma trocada de rede. Beleza. Eu acho que melhorou. Bora, vamos apertar o play e saber se é game ou game over? Posso mandar ver? Vai lá, Johnny. Vamos lá, eu quero escolher uma, então. Vamos nessa daqui. Eu não faço ideia, tá? Qual que é? Vamos lá. Eita! É uma afirmação aqui, hein? A Deia começa a responder e depois a gente papeia. Não dá para ter troca em treinamentos à distância. É uma afirmação. Não dá para ter troca em treinamento à distância. Game ou game over? Game over, sem a menor sombra de dúvida, né? Quando você fala de educação à distância, você tem duas modalidades. A síncrona e a assíncrona, né? Que diabo é isso, né? A síncrona é aquela que a gente está fazendo agora, né? Estamos aqui ao vivo, as coisas estão acontecendo e a gente está falando. E a assíncrona, por exemplo, são coisas gravadas, são outros tipos de situação que a hora que eu quero eu vou lá e tenho acesso ao conteúdo. Independente dessas modalidades, claro que você consegue um processo de troca. Aqui eu não vou nem falar como, né? Trocando, vocês coloquem aqui as dúvidas, claro, se vocês concordam, se vocês discordam. E na 5
que a gente faz é uma onde, por exemplo, as pessoas para conversarem o próprio conhecimento, experiência, Legal. Pessoal que está acompanhando a gente, dá um feedback também para nós, para a gente ajustar aqui. O áudio da Andréia tá bom para vocês? Está chegando? Porque às vezes picota um pouco para nós, mas a gente está conseguindo entender. Só que às vezes pode ser só uma sensação nossa, pode ser da nossa rede aqui. Então, dá esse feedback, o pessoal que está acompanhando a gente. Tem um pessoal que está acompanhando sempre, então, Karina, Lucélia. Eu estou vendo aqui o Everaldo também, o Eri, né, na verdade. O Eri que acompanha sempre a gente. Ai, também que aqui. legal! Dá esse feedback para nós. Sei que tem um timezinho aí para chegar essa informação para vocês. Está cortando. Está cortando um pouquinho. Então, a gente vai ajustando aqui também a rede. A Déia, ela tem várias redes, aí ela vai dando um ajuste. Mas vamos lá, nós vamos aproveitando o gancho que ela trouxe, né? Johnny, para você, é game ou game over? Eu acho que é, para mim, game se o gestor quiser que não tenha troca. É game over se ele quiser que tenha. Ou seja, depende, gente. Depende do que você pensar. O mundo digital, o treinamento à distância, ele pode ter troca sim. Só que você precisa querer. E segundo ponto, dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Quando a gente fala, né, por exemplo, fazer uma reunião no Zoom, dividir as pessoas em salas e, consequentemente, essas salas divididas, você tem que administrar, você tem que pensar como toda essa experiência vai acontecer, dá trabalho. E tratando-se desse novo modelo, vamos dizer assim, né, que tudo ficou à distância, ajustar as ferramentas para que a troca no treinamento seja mais efetiva, né? Muitas vezes a gente quer troca, mas não dá a ferramenta que deveria ser dada e ela ser, obviamente, numa funcionalidade muito importante e interessante para que a troca seja efetiva. Então não tem troca, respondendo resumidamente, não tem troca se quem está pensando a experiência não tem habilidade com as ferramentas digitais para proporcionar troca. Isso aí. Né? Basicamente, na minha opinião, é isso. Legal. Déia, uma réplica ou posso ir para um próximo card? Manda ver. Esse card aí tava molezinha. Bom, vou abrir o outro. Não sei o que vem, né? Bora lá. Ai. Bom, pessoal, vou trocar essa pergunta. Isso aqui é o ouro que todos os gestores gostariam de saber. Déia, game ou game over? Mas assim, é uma pergunta: como medir a eficácia do treinamento à distância? Vou dar game. Não tem como não dar game. Assim, essa é uma questão que todo e qualquer profissional de treinamento e desenvolvimento, de recursos humanos de maneira geral, dentro dessa... Eu não gosto muito desse termo novo normal, não. Mas, enfim, dentro da... O que é normal? Já começa por aí. Essa realidade, de alguma maneira, a gente parar, se agarrar no estar efetivamente. Tá. Então, se a treinamento é esse do caminho, não estou falando de algo... Estou falando de algo que não é exatamente correto, mas dar um jeito, se apropriar como analista, como dados, e a gente tem que realmente começar a medir todo e qualquer treinamento presencial, online, não importa. Odé, os nossos participantes estão dizendo que está falhando ainda. Ô, Pri, diga se é só o da Déia que está falhando ou o nosso também. Coisas da tecnologia, né, minha gente? Não tem problema, vou para a terceira rede. Vai lá. E é legal. Vou para a terceira rede. Continua aí que eu vou mudar aqui. E olha que interessante, medir a eficácia de um treinamento à distância é perguntar também muitas coisas, né? Perguntar e trocar. Olha, o som está falhando e tudo mais. Vamos rezar para Nossa Senhora do Instagram agora. Pedir para ela ajudar na tecnologia. A Andréia, para quem não sabe, pessoal, tem 3 redes na casa dela. Quando a gente fala de medir a eficácia do treinamento, começa antes do treinamento. Por que começa antes do treinamento? Porque você tem que pensar em indicadores relacionados à problemática que você quer resolver
com o treinamento. Adorei. E a partir daí você vai analisar a eficácia dele depois nos indicadores iniciais. Qual que é o grande problema? Eu faço um treinamento para algo que eu não tenho a certeza se é uma problemática real, se é uma problemática com causa raiz. E aí, depois que eu faço o treinamento, eu quero pensar em fazer a mensuração desses resultados. Então, concorda comigo, Dre? O processo de medir a eficácia do treinamento começa a entender qual é o problema que ele vem a resolver e qual é o impacto que ele está tendo. Ou seja, se eu tiver um excelente planejamento prévio de quais são os indicadores que eu preciso avaliar, eu vou ser mais assertiva, obviamente. Agora, dá para medir a eficácia à distância? Claro que dá. A gente tem, obviamente, várias ferramentas para que isso aconteça, né? Sim. Só que eu acho que um ponto bacana e para mim é game. Deixa eu... Peraí que a Andréia está entrando de novo. Aí. É importante que eu faça um excelente planejamento e fique claro quais são, né, os indicadores, os tópicos que realmente eu vou medir. O que eu vou medir? O que eu quero medir? Eu acho que medir a eficácia de treinamento, aqui todo mundo deve concordar. E aí até aproveitar... Mudou até de cenário. Mudei até de cenário, porque agora literalmente estou sentada do lado do outro provedor, porque eu tentei também o 4G e também não funcionou. Isso porque a minha vida inteira eu trabalhei com telecomunicação. Bem. Ô, Andréia está agora diretamente da sede da Oi, no Rio de Janeiro. Isso. Ô, Déia, eu comentei com o pessoal aqui que medir a eficácia do treinamento, ele começa antes de começar o treinamento. Você tem que começar a pensar por que aquele treinamento serve, qual a causa raiz do problema ser enfrentado, para a partir daí identificar quais são os indicadores que vão ser mensurados depois. Né? Eu puxei a questão de um bom planejamento e uma boa clareza para se ter esses indicadores para mensurar, né, Déia? Com certeza. E assim, né? Eu sou vintage, né, gente? Já dobrei o cabo da Boa Esperança faz tempo, né? E eu me lembro que quando eu comecei a andar nessas ondas de recursos humanos e de treinamento e desenvolvimento, a gente começava o processo de treinamento definindo qual é o objetivo do treinamento. Porque a partir daquilo que eu quero alcançar, é tipo meta. Aí é que eu vou ver quais são os indicadores que eu vou ter que usar para ver se eu alcancei aquilo ou não. Mas que o que as pesquisas demonstram é que as pessoas gastam muita grana em treinamento ineficiente. Essa que é a grande verdade. E isso deixa as áreas de treinamento, isso deixa a área de recursos humanos muito exposta junto à direção da organização. A gente ainda contabiliza coisas como homem-hora treinamento. A gente tem os indicadores tradicionais, eles medem o esforço, eles não medem efetivamente a entrega. Isso é algo que a gente tem que mudar e tem que mudar logo, no curto prazo. Você sabe que isso é uma discussão que a gente tem muito com a nossa equipe, né? A gente fala sobre a quantidade de propostas enviadas ou, na verdade, a gente tem que falar sobre faturamento da empresa, né? E natural, né, que as pessoas busquem a quantidade de proposta porque depende só do esforço. E aí, quando a gente fala de horas de treinamento, é isso, né? Se eu ponho um monte de gente, eu tô trabalhando, eu tô com aquela sensação que, nossa, eu tô cheio de coisa, eu tô cheio de coisa. Eu lembro muito da Déia falando, né? Gente, isso é esforço, isso é esforço. E aí eu vou resgatar até a pérola da semana passada, hein? O único lugar onde o esforço é válido é no banheiro, gente. Numa muito boa, né? Então, assim, e olha só, eu quero fazer aqui uma puta meia-culpa, tá? Eu sou uma profissional de recursos humanos que a minha vida inteira dentro de grandes organizações adorei jogar na cara da periferia que eu tinha não sei quantas mil horas de treinamento por ano. Então, assim, tô falando com conhecimento de causa. Essa casca de banana eu já escorreguei, foi muito. Bom, gente, mas o fato dá para medir, mas desde que tenha um excelente planejamento e muita clareza nesses indicadores. Boa. Certo, Game? Game Feedback Online, então, bora mais um? Bora mais um? Fala um número aí, Andréia, pra gente apertar aqui de card. 5? Tem 5? 5. Vai lá. Tem. Tcharam! Aí. Opa! E aí? Treinamento sem troca, funciona? Feedback, né? Feedback sem troca, funciona? Game ou game over?
Isso aí é game over, né? Feedback é troca. Então não tem como uma coisa funcionar sem a outra, né? A partir de um estímulo que não necessariamente, né, tem a ver com a sua intenção ou com qualquer coisa dessa natureza, mas a sua ação em relação a um meio, a um processo, ela tem que despertar no outro algum tipo de reconhecimento, incômodo, what else? Ou seja, feedback não é o que você acha, feedback é o que o outro reconhece. É mais ou menos como qualidade de atendimento a cliente. Boa. Você pode achar que você é a bala que matou Kennedy, amigo. Você só vai ser se o outro reconhecer. Então não tem, não tem como a gente não ter troca. E vou só assim complementar uma coisa que esse é o assunto que eu mais amo na vida, é feedback, né? O feedback é um processo ele é tão generoso que quando a gente mergulha nele, os dois lados sempre aprendem com o processo, né? Desde que, obviamente, a gente tenha abertura para isso. Desde que o mais importante num processo de aprendizagem seja justamente aprender, questionar, mudar de lugar, fazer qualquer coisa dessa natureza e não ter razão, né? Porque quando você quer ter razão, amigo, aí esquece. Você ia falar? Eu ia pedir não quero te cortar, mas eu ia pedir, por exemplo, agora, né? Vamos pegar essa situação aqui. Eu cortei a Andressa no meio de uma fala dela e tal. Como sempre. Aí ela precisa me dar um feedback. Adorei. Ela precisa me dar um feedback. Ela pode falar, como sempre, perante as câmeras, para quem está acompanhando, ou ela pode utilizar de técnicas para fazer isso. Boa! Na verdade, Johnny, game para você, porque eu ia fazer uma pergunta exatamente. Qual é a principal dica, Deia, para quando a gente dá o feedback, seja ele com o parceiro, colaborador, subordinado, e também dentro de uma experiência? Vamos nesses dois focos. Qual é a principal dica ou o principal cuidado? Líder e liderado primeiro e depois a gente vai para a experiência? Legal. Então, dica para quem dá o feedback pro liderado. Então, dá um exemplo pra gente agora. Tá, vamos lá. Primeira coisa, né? Eu juro por Deus, às vezes eu fico me perguntando, eu não sei se foi na hora que definiram e cortaram, né, os trópicos e lá jogaram o Equador na face da terra. Eu não sei se isso veio em Santa Maria Pintenina, mas o fato é, nesta terra daqui a gente é relacional toda a vida. E a nossa natureza relacional faz com que a gente tenha muita dificuldade de endereçar a conversa mais difícil. Eu não vou falar de feedback fácil, eu não vou falar de feedback positivo. Então, é complicado para qualquer pessoa, de liderado para líder, de líder para liderado, dizer para a pessoa que ela não está mandando bem. Essa é uma situação. A outra situação, pelo outro lado da moeda, é que também, como a gente evita essas conversas, quando vai ter essa conversa, o liderado, ele fica olhando para isso e ele fala assim, chegou, né? Até porque as pessoas procrastinam e só fazem isso nas avaliações de desempenho, aí o liderado chega e fala assim, chegou o dia do elogio anual. E aí não necessariamente vem o tal do elogio. E aí é o inferno na torre, né? Então eu levanto a barreira e eu não quero ouvir. Eu começo dizendo, né, o que você quer com feedback? Você quer efetivamente contribuir com o desenvolvimento do outro ou você quer ir lá mudar o outro? Amigo, se você quer ir lá mudar o outro, nem faz feedback, entendeu? Boa! E isso vale também para um processo de aprendizagem, onde cada vez mais, para mim é muito claro que quem domina o processo de aprendizagem é o aprendiz. Ele vai aprender na medida do que ele quiser e puder. Não dá para a gente ficar metendo mais goela abaixo nada para as pessoas. Está muito complicado isso na nova realidade. Agora, eu tenho uma consideração em cima, até um papo que a gente estava tendo essa semana, né, André? O processo de aprendizagem hoje, dentro das organizações, ele está, de certa forma, principalmente por causa da mudança do digital e tal, eu digo que muito passivo, né? Então a pessoa assiste, a pessoa acompanha e etc e tal. E aí, esse feedback para ela, especificamente como ela está se saindo, se ela fez certo ou se ela fez errado, fica cada vez mais escasso. E aí a gente tem aqui um cenário do último processo que a gente teve juntos, inclusive, onde aconteceram feedbacks. E a gente percebe que existem pessoas que querem, que gostam de receber esse feedback de
como construíram, por exemplo, ali uma meta, como construíram, por exemplo, indicadores, objetivos da área. E tem pessoas que quando você dá esse feedback que ela não se saiu tão bem, ela vai para um outro extremo, né? Que é se, entre aspas, revoltar contra aquilo. Aliás, a gente viu muito esse processo, né? Assim, a gente percebe que isso acontece muito. Então, assim, quem está dando feedback para o outro não pode querer mudar a pessoa. Mas quem está recebendo feedback, ele também precisa, de alguma forma, acolher talvez aquilo, porque a Andressa sempre fala uma coisa para mim, se bateu no outro, ouve, porque aconteceu. Certo ou errado aconteceu. Então diz pra gente, ideia, como receber também o feedback, não, porque senão a gente fica revoltadinho. Olha, Johnny, isso aí é batata, né? Porque assim, as pessoas, elas têm muita dificuldade de expor a própria vulnerabilidade, né? Então, assim, se aceitar como um ser imperfeito é algo que bate numa série de mecanismos psicológicos que a gente tem, né? Então, ninguém tá afim de ouvir que não é tão bom quanto a gente pensa que a gente é. Porque, sim, a gente fica o tempo todo colocando que a gente é bom porque isso faz bem à nossa psique. Isso é algo que faz com que a gente consiga efetivamente ficar com a saúde mental em dia. Já pensou se também eu não tivesse barreira nenhuma e o tempo todo eu só ficasse me chicoteando de que eu não sou tão bom, de que eu não sou tão bom? Então isso também não funciona. Se a gente entende o feedback como um processo de troca, onde os dois lados aprendem, quem está recebendo tem que entender que uma coisa foi a intenção dele, outra coisa foi a forma como a ação dele aconteceu no meio e, principalmente, a leitura do outro. Boa. Comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que o outro entende. Então eu posso não ter tido, eu tive esse episódio essa semana, eu não tive a menor intenção de magoar uma pessoa e eu magoei essa pessoa. E ela me disse isso e a única coisa que eu disse para ela foi 1000 perdões. Não vou ficar justificando, entendeu? E falei, vou ter mais cuidado e não farei isso de novo, porque eu já entendi que desse jeito te magoa. Não tem outra coisa que eu possa fazer. Não existe outra forma de operar. Odeia, você sabe assim. que essa sua fala me traz muito a questão da gente simplificar as coisas, né? Eu acho que a questão de feedback, eu acho que tem... Nossa, as pessoas complicam num tanto. Eu tô falando a via de mão dupla muitas vezes, né? Então eu acho que uma game dica também, se a gente pode deixar aqui, simplifica, né? Fala com o coração também. Pergunta, você entendeu a minha intenção? Você entendeu? Porque às vezes realmente você fala muito bem isso. Não é exatamente o que eu falo, mas é o que o outro entende, né? Mas em relações de confiança, né? A gente consegue viver isso, de ter essa oportunidade da troca. E aí não dá para ser uma relação de confiança uma vez por ano você trocar ali um feedback com o outro, né? Acho que fica muito numa superficialidade. Então, aqui, feedback sem troca funciona, é game over, porque precisa ter troca. Esse é o nosso resumão. Bom, vamos pro próximo aqui, porque a gente tá falando... Esse, será? Vamos lá. Não, esse já foi. Já? Já foi. Outro aqui. Vamos pegar esse aqui. Ih, aqui. Legal. Feedback tem que ser presencial, olho no olho. Olha, como a Déia é apaixonada por esse tema, a gente quer mais ouvi-la do que falar, viu? Então, Déia, aí, é game ou game over, hein? Ai, meu Deus do céu, olha, tá tudo acontecendo no mundo para virar todos os conceitos que a gente tinha de cabeça para baixo. Eu tô achando isso ótimo, né? Porque assim, vamos lá, né? Eu costumo dizer, né? Se o feedback fosse uma coisa simples e se a gente tivesse uma receita que funcionasse para 100% das pessoas, o tanto que eu gosto e estudo isso, eu juro que eu já tinha arrumado essa receita patenteada e estava bilionária. Vendia 1 centavo, não tem problema não, tá, gente? O ser humano é um bicho muito, mas assim, muito complicado para a gente achar que o único jeito, uma única fórmula vai resolver tudo. Resolve não, tá? É óbvio que quando a gente pode comunicar o olho no olho, sempre é melhor. E olho no olho hoje em dia não quer dizer que à distância a gente não possa ter olho no olho. A gente está olho no olho agora. Eu estou olhando nos olhos do João e da Andressa. Então, assim,
não é que a distância não pode ter olho no olho. Primeira coisa que a gente tem que desmistificar. Agora, tem vezes que não é assim. Olha, vou falar uma historinha bem rápida. Eu tinha uma menina que toda vez que alguém falasse uma coisa que ela não gostava, ela fazia alguma coisa, vou até tirar o óculos, era mais ou menos assim, ó. E revirava os olhos. Né? Eu viro no giraia quando alguém faz isso comigo, vou te confessar. E ela não entendia... Eu confesso que às vezes eu faço isso. E eu assim, né? Imagina. E ela não percebia isso, entendeu? Ela não entendia o que ela fazia. E aí, toda vez que eu via isso acontecendo, né? Tirava aquela... E se incomodava as pessoas. Ela não percebia o incômodo que ela causava. E eu chamava e falava, olha, você tem percebido que quando a pessoa fala uma coisa que te contraria, você faz essa expressão? Começa a observar mais como é que as pessoas estão olhando para você, etc. e tal. E ela não observava e ela dizia que não era nada disso e não conseguia olhar isso. Um belo dia, eu estava de passagem e eu a vi fazendo. Eu não tive dúvida, saquei o telefone, passei um WhatsApp, falei, olha para as pessoas agora. Então, assim, entendeu? Você não vai achar nunca isso no manual, como dar feedback por WhatsApp, mas eu dei e funcionou. Então, assim, para mim, o João não gosta disso não, né? Mas para mim isso aí é entre game e game over. Eu vou só quebrar a regra para deixar ele irritado. Imagina, fica tranquila. Estou num dia super tranquilo de feedback. O João quase não se irrita. Odeia, uma pergunta. Eu quero perguntar para o pessoal, mas, gente, coloque então embaixo uma pergunta, ou se para você é game ou game over, sobre a questão do feedback presencial. E se tiver uma história também curiosa, como Pode essa contar. de carinhas que a pessoa faz, eu fico vermelho, tá, gente? Se eu recebo um feedback que me incomoda muito, eu começo a ficar vermelho, parece que vai explodir. Não, o Johnny não disfarça. Eu super disfarço, só que eu fico muito vermelho. Não disfarça nada. Sabe aquele bonequinho do... Eu vou te dar um feedback Como que era o nome? agora. Como que era o nome do bonequinho? Daquele da Disney, das emoções, da Ah, alegria, da raiva. divertidamente. Ele tem um boneco até na mesa dele, que é o Raiva. Mas então, a minha questão, olha só, a Lu, verdade. Participem com a gente. Disse pra você isso é game ou game over. Ô Lu, o corpo fala. Odeia. E aí, assim, claro, você acha que as pessoas hoje em dia estão se escondendo um pouco atrás dessa questão digital para evitar o feedback? Tem algumas coisas, né, que estão ficando bem esquisitas, principalmente quando a gente fala da liderança, né? Por mais que a gente já tivesse aí, ó, pelo menos há uns 20 anos, uma série de sinais de que as mudanças estavam se acentuando, de que a velocidade delas estava aumentando, o cérebro da gente ele funciona sob o mecanismo da economia psíquica, gente. Uma vez que a gente aprendeu um caminho, diante de uma situação semelhante, a gente vai no piloto automático. Tinha aquela frase que dizia assim, Deus ajuda os bêbados. Não é Deus, não, é a neurociência. A pessoa antigamente, quando não tinha esse troço de lei seca, nego enchia a cara e chegava em casa. Deus que me livre e guarda, não estou dizendo que isso é certo, não. Mas por que essa loucura acontecia? Porque a pessoa estava tão acostumada, muitas vezes, com o caminho que ela fazia isso sozinha. Né? Então, assim, é uma loucura. A gente não se dá conta disso. E tem muito gestor que ainda trabalha no comando e controle. Então, era muito fácil para esse gestor chegar, olhar assim e falar, fulano, vem cá, vamos ver tal coisa. Como é que ele faz isso agora se não tem mais o fulano aqui do lado, né? E me desculpe, não vai voltar a ter, tá? Porque o que eu tenho visto na maioria das empresas é que quem está voltando em rodízio, está voltando 30%, já tem empresa colocando prédio à venda. Então, assim, a gente tem uma outra maneira de funcionar. Então, o gestor ele vai ter que abrir mão de uma série de coisas. Ele, como dizia Alvin Toffler, ele vai ter que reaprender, ele vai ter que desaprender. Senão ele vai virar o analfabeto da liderança. Não vai ter jeito, não. Ele não vai mais levantar a cabeça, a equipe não vai estar mais no olho dele e ele efetivamente vai ter que arrumar outras formas de gerir. Não tem como. Boa. Então, acho que uma dica importante aqui para a gente, para o último card,
que utilizem ou busquem formas, né, mas que mantenha você conectado, né, o líder ou liderado em conexão. E aí existem várias formas, né? Não precisa e não dá hoje em dia para ser tão presencial, mas olho no olho, alguma maneira, às vezes o feedback pelo WhatsApp, dependendo dessa parceria ou desse grau de confiança, super pode funcionar, né? O pessoal está comentando aqui, né? Antes de voltar, eu queria pegar o comentário da Alessandra aqui, que me deu um insight, que eu acho que é legal para a gente explorar. Vou explorar só um pouquinho para não atrasar muito, mas assim, eu costumo dizer que o feedback é a principal ferramenta de desenvolvimento que você tem. Né? Eu gosto de pensar assim, quando eu não sei fazer uma coisa, só tem um jeito de eu saber fazer essa coisa, é fazendo. Não existe outro jeito, né? Então, assim, eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Como é que eu sei que eu sei nadar? Se eu pular numa piscina, se eu pular no mar e atravessar sem morrer afogada. Não adianta eu ler todos os livros da teoria da natação, fazer todos os exercícios do lado de fora da piscina para aprender como é que é braçada, etc. e tal. Enquanto eu não faço, eu efetivamente não sei. Quando eu domino aquilo que é básico, então beleza, pulei lá na piscina, tô dando minhas braçadas sem parar no fundo. Isso é o básico. Somente quando eu domino o básico é que eu posso expandir. Se eu não sei nem o básico, eu não vou expandir. E para expandir aquilo que é a minha capacidade, eu preciso de uma coisa chamada desafio. A única coisa que expande a gente é desafio. E é por isso que eu gosto tanto de gamificação, porque gamificação, ela dá o desafio no processo de aprendizagem. Então, se eu já domino lá, beleza, estou nadando crawl, será que eu sei nadar borboleta? Esse é o desafio. E aí eu vou me meter nisso para ver se eu dou conta disso ou não. Mas aí, como é que eu sei que eu tenho uma entrega diferenciada? Como é que eu sei que eu estou mandando muito bem na borboleta? Porque eu estou nadando sem me cansar? Porque para mim tá molezinha? De novo, vou repetir isso. Porque o outro reconhece. Não é o que eu acho, é o que o outro verifica. Então, por isso que o feedback é a melhor, a maior, a mais potente ferramenta de desenvolvimento que um indivíduo deveria assim, pedir por isso a vida inteira. Porque ele só vai saber se ele está mandando muito bem quando o outro reconhecer, e não quando ele simplesmente... Eu adorei, e aí só para somar, né, as considerações da Andréia, 2 pontos. Ela fez essa analogia com o nado, né? E aí, uma forma de você saber, então, também é você identificar o indicador. Qual que é o tempo que você está levando. Então, o feedback, ou seja, o indicador é essencial e ele te ajuda nesse processo de desenvolvimento e desafio. E somando a isso, quando você fala da gamificação que ela desafia, e eu acho que outro ponto mágico da gamificação, o feedback é instantâneo, né, Déia? Eu ganhei ponto, eu não ganhei, eu consegui evoluir no jogo, eu não consegui. Por isso que a gamificação, por que ela engaja? Ela engaja porque ela te dá uma sensação boa cada vez que você cumpre um desafio, e ela te dá um feedback instantâneo, se você está se saindo bem ou não. Isso é um mágico para mim, que junta com a ideia do feedback dentro da gamificação, que é essencial. Né? É isso aí. Posso, antes assim, e mais, né? A gente tem que tomar cuidado também, né? Porque, assim, muitas vezes agora tem umas coisas acontecendo, provinha, né? Aí parece que tudo que é questão, que é prova, virou assim, bota na fogueira, igual na Inquisição, né? Para com isso, gente. A gente tem uma mania de sair do 8 para 80 e não necessariamente assim. Às vezes o feedback com essa questão instantânea é uma prova, sim, são questões de múltipla escolha, são recursos didáticos que você pode abrir mão. O problema é quando você só tem um tipo de didática para tudo. Aí realmente não funciona. Mas só para a gente tomar um pouco de cuidado, entendeu? Para não ficar inventando também a roda quando não precisa. Vamos deixar para inventar a roda quando efetivamente precisar. Acho que o legal, a questão da prova, né? Ela é polêmica, mas o grande problema na minha visão da prova em si, porque a prova, se você tiver ela logo no instantâneo ali, e a base da gamificação é muitas vezes, quando a gente fala de quiz, elementos, né? De gamificação, quiz, etc e tal, é isso. É você ter o feedback instantâneo. O problema da prova é quando a gente fazia a prova e recebia a resposta dela depois de 3 semanas, e aí você fala assim,
nem lembro mais o que era, É. como que eu vou saber como eu me saí, né? É. Mas enfim, Ai, gente, olha, dá pano pra manga. dá pano pra manga. Bom, olha, já são 10h32, então eu, como a mentora do tempo, Hoje que a me Andressa tá coube mentora. hoje, Se tá? deixar, ó. Mentora do tempo hoje. Vamos para nossa hashtag Game Dica, fechando, né, o nosso papo sobre feedback, e depois a pérola da nossa lindona aí. Então, Game Dica, Johnny, deixa a sua. Game dica minha? É. Ó, vou fazer hoje uma game dica especial para você que tá tanto querendo manter o seu trabalho no home A office. sua sanidade. Né? Você está trabalhando no home office, está tendo as reuniões digitais, isso provavelmente seja aí esse futuro que a gente está vivendo, o futuro das organizações. Mas, cara, moça, enfim, abre a câmera. Já que a gente está falando de feedback, vou falar de coração aqui. Eu preciso te olhar. O Johnny quer que a moça abra a câmera. Não, quem for, gente. Você está participando de uma reunião, se não faz um call. Sabe por quê? E aí eu vou falar do Adorei. coração. A gente conversou isso outro dia, né, André? Ó, você está fazendo um trabalho, você está tentando interagir com a pessoa que está... Você está com a câmera fechada, eu acho uma indelicadeza, particularmente, é uma visão muito própria. E já que a gente está falando de feedback, não dá para saber como está indo o negócio sem olhar. Se a gente quer manter esse modelo dentro do digital, a gente precisa também mudar um pouco do comportamento. Senão daqui a pouco vai ficar uma coisa muito estranha a gente entrar em reuniões e ficar com todo mundo escuro se falando. Vamos se ligar, aí fica mais fácil. Então, sua game dica é Abre a câmera. abre a câmera, isso facilita o feedback Na também. verdade, é mais um pedido, né? Não é nem Ó, Alessandro, o povo não quer pintar o cabelo. Eu pijama. falando de feedback, eu particularmente não devo ser responsabilizado se você não acordou cedo para se preparar para a reunião, cara. Legal, eu vou dar a minha game dica, passo para a Déia e ela encerra, tá bom? Minha game dica sobre feedback online é assim, ó, simplifica, né? Não existe a forma tão correta, mas assim, se flexibiliza, cara, né? Então, assim, poxa, vamos dar leveza. Eu acho que, gente, de novo, eu costumo dizer, a gente está nessa terra aqui de passagem, então vamos tentar entender um ao outro da maneira mais simples que a gente pode e facilitando e não dificultando o processo. Essa é a minha game dica, tá? Déia? Bom, eu vou misturar a pérola com a game dica, tá? Feedback não é vingança, gente. Então, quando você chega para uma pessoa e fala assim para ela, você se lembra que em fevereiro de 2020, isso é vingança, é filme de terror, é qualquer merda nesse sentido, entendeu? Feedback é algo que a gente faz o mais próximo possível, e essa é a palavra-chave do fato gerador. Seja um fato gerador positivo, seja um fato gerador negativo. O que dá o possível? É você tirar o útero do lugar do cérebro. É a sua emoção não ser maior que a sua razão. É você conseguir endereçar a conversa para o outro, não para mudá-lo, mas para efetivamente contribuir com o processo de desenvolvimento do outro. Então, não economiza feedback, não. E, by the way, eu tô com o feedback do Johnny. Abre a porra da câmera, pelo amor de Deus. Vou usar aqui, ó, a Cláudia Visconti trouxe aqui hashtag tira o O pijama. pijama! Não me importa, quer ficar de pijama, fica, mas abre a câmera. Eu quero ver agora as nossas reuniões, os nossos clientes vendo a nossa live, que não abriu a câmera, vão ter Vai ser regras da reunião. regras do game. Qual é? Abra a câmera, passa um perfuminho, passe um batonzinho e aí vai. Odeia, mais um papo incrível. Obrigada. Incrível, Passamos obrigada. 6 minutinhos. Galera, vai ficar gravado, tá bom? Sexta que vem estaremos aqui às 10 da manhã com outro tema. E olha só, dá feedback pra gente. Se você quer ver um tema, dá feedback. Entra nas redes sociais da gente, fala aí o que você quer ouvir, que a gente manda ver aqui. É Isso aí. isso mesmo. Olha, comentem lá ou no @triúnica ou @apkrug. Como foi? E mandem os temas que você gostaria. Ah, gatinha! Ah, que delícia! Eu adorei seu cenário hoje, tá, Déia? Vou usar mais. Tá bom. Obrigada, galera. Gente, ó. Tchau, gente. Sextou. Sextou! Beijo, amores! Tchau, gente! Tchau, tchau!